via OBS Studio para a gente poder postar isso aqui. E vamos começar. Tchuf, tchuf. Baixa você também. Então, reiniciando, né? A gente já viu essa parte introdutória aqui antes da prova, mas vamos dar uma revisãozinha rapidinho, porque teve a prova, né? Muito estresse, teve feriado, teve a correção da prova com vocês, então já faz bastante tempo. Então, qual que é a ideia dessa técnica que eu vou ensinar para vocês, que é basicamente a técnica numérica para a gente resolver problemas bidimensionais, tá? Quando a gente tem um corpo, né, que tem um formato muito diferente, ou tem que fazer um modelo que às vezes é muito complicado poder resolver ele, né, é comum que às vezes a gente faça alguma simplificação. Por exemplo, no modelo matemático a gente vai tratar, por exemplo, uma turbina, vai dizer, vai ser, como é que fala? Adiabática, como se ela não perdesse calor e ela perde, né? Para simplificar algumas contas, etc. É algo bastante comum em termodinâmica. Né? Ou então você pega o formato do corpo e acaba aproximando ele para um formato onde fica mais simples de você resolver. Então, uma simplificação que a gente faz do problema real para a gente chegar numa solução mais simples para um problema que não existe, certo? Que é o problema simplificado. Certo? E o problema real você assume, né, que a solução dele fica muito próxima do modelo simplificado que a gente fez. Outra abordagem que a gente pode adotar é pegar o nosso problema em si, usar toda a modelagem matemática que a gente pode utilizar, mas dividindo o Leandro, problema por unidades. Diga. você não está compartilhando a tela. Não estou compartilhando a tela? Opa. Ai, compartilhar tela. Always. Pronto. Obrigado. Então, a outra possibilidade da gente trabalhar é justamente dividindo o problema em múltiplos probleminhas e resolvendo, né, esses pequenos probleminhas para a gente ter uma solução numérica e aproximando, né, do problema real. Então, ao invés de a gente chegar numa solução que ela é analiticamente possível de ser encontrada, mas não corresponde ao problema real, a gente resolve uma solução aproximada do real, né? E uma solução numérica. A gente não vai ter a informação completa em todos os pontos do corpo que a gente quer avaliar, mas uma solução aproximada, né, em partes, né, desse corpo que vão permitir com que a gente interprete, né, ao comportamento dele, certo? E o que acontece? Tem soluções exatas para alguns problemas de transferência de calor bidimensional, mas elas são muito específicas, elas não necessariamente ocorrem com grande frequência. Então, ao invés da gente perder o nosso tempo e ficar tentando chegar nessas soluções que praticamente não vão acontecer, a gente já vai partir direto para uma abordagem para o modelo numérico, para a gente poder trabalhar isso. E tem várias metodologias numéricas para a gente poder resolver os problemas, tá? Tem métodos de diferenças finitas, dos elementos finitos, elemento de contorno, etc. A gente vai trabalhar o método de diferenças finitas, normalmente porque ele é mais simples de ser entendido. A gente basicamente troca um gradiente por uma diferença de... E essa aproximação basicamente é mais simples de ser entendida. Então, para quem está iniciando esse tipo de técnica, etc., é bastante cômodo trabalhar esse tipo de abordagem. Tá? Então, qual que é a ideia? Então, ao invés da gente resolver o problema para o corpo como um todo, o que a gente vai fazer vai ser basicamente resolver, né, o problema para um pedacinho pequenininho, né, do corpo, né, e expandindo isso, ou seja, vou resolvendo para cada subdivisão que eu vou fazendo no corpo e eu vou escolhendo, né, o que tipo de abordagem que eu vou ter com cada um deles, que tipo de solicitação vai existir e qual que é a solução que eu vou ter, ou é a condição de contorno que eu vou estar, que vai estar ocorrendo sobre esse tipo de coisa. Então, basicamente, a gente passa não resolver o problema para o corpo inteiro, mas resolvendo, né, para pequenos pedacinhos do corpo, né, de maneira discreta. Ou seja, a gente não vai ter uma solução que ela vai ser contínua, né, derivável, integrável. A gente vai ter uma solução que vai ser um monte de pontos, né, espaçados entre si, que vão dizer para a gente, né, o comportamento daquele corpo. Certo? A primeira parte da análise em si é como que a gente faz esse tipo de divisão. Certo? Como que a gente chega e vai dividir o corpo.
certo? Que é justamente a parte da construção da malha. A gente pode construir uma malha que seja igual para o corpo inteiro, isso é um tipo de abordagem, certo? Só que o que acontece? Dependendo do tipo de fenômeno, às vezes é mais interessante a gente ter uma concentração maior de divisões, né? Onde você tem os fenômenos que vão criar as maiores perturbações. Exemplo disso, por exemplo, é durante o escoamento, próxima à superfície de onde o fluido está escoando, você vai ter os efeitos lá de atrito, transferência de calor, são justamente as camadas limites hidráulicas e térmicas. Então, é mais interessante a gente ter um maior número de pontos ali do que no restante do escoamento. Justamente porque no restante do escoamento a gente não vai ter tantas interações assim. E aí a gente favorece, né, a solução em uma região que vai ter assim, gradientes mais robustos. Então a gente tem que ficar mais atento a eles. Porque se eu calculo mal eles ali, esse erro no cálculo vai impactar num problema na solução muito maior do que eu ter um número de nós, né, muito pequeno na região, né, distante de onde está ocorrendo a transferência de calor e a mecânica dos fluidos. Então tem alguns softwares, inclusive, que permitem, né, que a gente selecione, né, quais são as geometrias para as quais, né, a gente quer que a malha fique mais fina, ou seja, um maior número de divisões, criando um maior número de nós na... como é que fala? Do corpo. E cada nó, para a gente, é algo que basicamente vai compor o que a gente chama de malha, ou seja, a divisão que a gente vai ter do corpo, né, para cada unidade delas, a gente vai ter um nozinho. E a gente localiza esses nós no espaço em função de índices para a malha, certo? Índices n na direção de y e índices m na direção de x, certo? Bidimensional nosso. Se tivesse tridimensional, aí eu teria uma outro índicezinho J qualquer para me referir a malha. Um K, tudo faz. L. Então, qual que é a ideia? O nó que a gente for estudar, ele vai ter sempre, né, uma denominação MN, certo? O nó que está acima dele, eu vou acrescentar mais um ao índice N, está referente ao Y, certo? O nó que está abaixo, eu vou retirar do N o valor 1, certo? Se for um nó que vai estar à direita, eu vou estar andando na direção de X. Então, eu vou acrescentar esse mais 1 na posição M. E se eu andar para a esquerda na malha, eu vou estar me referindo, né, a um nó que vai estar na posição M-1N, ou seja, eu tiro 1, né, do índice M da malha, certo? Porque uma vez que a gente estiver trabalhando as equações sobre o nó, eu não vou conhecer de verdade, né, o que está acontecendo, né, entre um nó e outro. Ou seja, eu não sei que temperaturas ou qual propriedade que eu vou ter em cada um desses pontos aqui, só exatamente no centro do nó, certo? Então, vai existir uma região, certo? Que a gente vai tratar ela basicamente como se todas as propriedades do nó fossem as mesmas, certo? Essa é uma aproximação que a gente vai estar fazendo. Então, a gente não vai conhecer o que está entre um nó e outro, mas vai existir uma região que a gente vai, então, assumir que todas as propriedades vão ser as mesmas do nó. Então, a gente vai fazer as continhas, certo? Esse tipo de erro ele vai ser tão maior quanto maior for o nó, certo? Então, basicamente, quando a gente quiser trabalhar um problema onde a minha solução ela demanda, né, um bom entendimento, eu vou trabalhar com um número de nós muito grande para uma mesma região, que aí essa região que vai estar, né, como é que fala? Sem a gente conhecer os valores para ela, vai ficar relativamente menor. É o que a gente chama de malha fina, certo? Então a gente tem uma solução que tende a ser um pouquinho mais preciso, certo? Em função da quantidade maior de nós, só que ao mesmo tempo eu vou ter que fazer para cada nó uma conta, ou pelo menos o computador vai ter que fazer. Então o que vai acontecer é que com mais nós a gente tiver, mais contas a gente vai ter que fazer e mais longa vai ser a nossa solução em tempo de computação. Tá? Então, é interessante que para a gente determinar, por exemplo, a distribuição de temperatura, que a gente conheça, né, qual que vai ser a equação de conservação que vai ser apropriada para cada nó
a gente vai ter dentro da malha, certo? E quando a gente for resolver, a gente vai resolver todas as equações simultaneamente utilizando matrizes, certo? E a gente só vai ter a solução para o nó. Eu não vou ter a solução, né, para o espaço que vai existir entre um nó e outro. Tá? E para a gente poder fazer o trabalho, né, a equação que a gente vai utilizar vai ser basicamente a equação da difusão de calor, certo? Neste caso aqui a gente vai estar trabalhando, né, com uma condução de calor que ela vai ser em regime permanente, certo? Apenas bidimensional, certo? E no caso a gente vai ter geração de energia, tá? Essa vai ser basicamente a expressão que a gente vai utilizar para todos os nós que a gente vai estar trabalhando. E, claro, os nós que vão estar nas fronteiras, né, vão ter as condições de contorno para a gente poder trabalhar. Tá? Então, o que, que a gente vai pensar? Por exemplo, aí vamos abrir aqui para facilitar o entendimento, que aí tem que fazer desenho mesmo. Uma coisa não vai para frente. Volta. De screen. Vou desenhar um nó aqui, presta bastante atenção nele. Tá? Qual que é a ideia? Se a gente for analisar, né, a transferência de calor que a gente vai ter entre um nó e outro, a gente vai ter a região que vai ser composta, né, ou vai ser delimitada por esse nó central aqui, que é o MN, certo? E a gente vai ter a região dos outros nós. Deixa eu marcar ela aqui, ó, do nó que está à direita, o nó M mais um N. Tá? Vamos colocar C primeiro, vou deixar menos espesso. Vamos trocar a corzinha para ele, vai ficar vermelhinho. Muito bem. E aí o que acontece? Se eu for analisar a transferência de calor que existe entre um nó e outro, através do fluxo térmico, tá? Para a gente pensar nele, o que, que vai acontecer? Basicamente, se a gente igualasse, né, for tentar se descrever o fluxo de calor que existiria entre esse nó e o outro, o que a gente ia fazer ia ser uma letra que não tivesse 40 e tantos metros de comprimento, a gente ia basicamente dizer o seguinte, olha, o fluxo de calor que a gente ia ter nessa extremidade aqui, ó, que seria uma posição, né, essa aqui é MN, aqui seria M mais meio, certo? Seria a posição desse fluxo de calor. Ela estaria, né? Ela seria, né? Menos a condutividade, é fluxo, então não vai ter o termo da área aqui, e o dt dx, certo? Esse seria o fluxo de calor que a gente teria aqui, ó, nesse lado direito, certo? Se eu for avaliar o fluxo que eu teria no lado esquerdo, seria nesse outro nó aqui, ó, seria basicamente a mesma coisa, só que mudaria o quê? Seria um M menos meio, eu não estou colocando o índice em N, porque em N vai fazer diferença. E o nosso dt dx, deixa eu colocar assim, ó, ele vai ser aquele dt dx para essas fronteiras. Então, essa aqui vai ser a fronteira, né? M mais 0,5. E essa aqui de baixo vai ser para a fronteira, né? Ctrl V. M menos 5. Vou diminuir o tamanho aqui para os índices ficarem mais bonitinhos. Então, para a gente analisar a transferência de calor que a gente vai ter só no eixo X aqui, a gente precisaria, né, da transferência de calor que ia aparecer nesse nó e na transferência de calor que ia aparecer no outro nó. Opa, deixa eu colocar aqui também ele. Nó que está à esquerda, nó que está à direita. Passa para cá, troca a cor, azul. Pronto. Certo? Então, eu teria que analisar, né, a transferência de calor nessa face aqui, só para avaliar, né, a transferência de calor que a gente vai ter só na direção de x. E o que acontece? Na hora que a gente vai analisar esse gradiente de temperaturas, né, seria a derivada da temperatura em relação a x, por exemplo, o que a gente vai fazer vai ser uma aproximada, certo?
o gradiente de temperatura que tem em relação a x para posição m mais meio, n, que seria essa posição aqui, a gente vai aproximar o gradiente de temperatura basicamente em função de quem? Da diferença de temperatura que a gente teria entre o centro deste nó e o nó que a gente está avaliando, certo? Por quê? Lembra que a gente não conhece, né, as propriedades em qualquer posição aqui, ó, que esse nó aqui está limitando. A gente conhece a temperatura no centro dele. Então, eu vou pegar um delta de temperatura que vai vir, né, deste nó, aliás, deste nó até este. Então, eu vou pegar a temperatura do nó que está depois, menos a temperatura no nó de referência. Então, vai ficar a temperatura do nó que está à direita, né, menos a temperatura do próprio nó. Isso dividido, né, por x, que vai ser para a gente, né, a distância que vai existir, o ΔX, para a gente vai ser a distância entre o centro de um nó e o centro do outro nó. Para o segundo termo aqui, onde teria, né, o gradiente de temperatura em relação a x para o nó, entre o nó que está à esquerda e o nó que a gente está avaliando, a gente pegaria a temperatura do nó, vamos dizer assim, se a transferência de calor estivesse na direção de x, né? Peguei a temperatura do nó que está depois, menos a temperatura do nó que está antes, que é o Tm menos 1n, e a distância que existe, né, entre os centros dos nós, que é a nossa largura dx, certo? Então, basicamente, eu faria uma aproximação disso, para poder analisar quanto de transferência de calor que a gente teria, né, dentro desse nó só na direção de x. Se a gente for analisar em y, vai ter basicamente a mesma formulação, tá? Para a gente criar, né, o balanço de energia nele. Certo, gente? Alguma dúvida aqui? Então, estou basicamente pegando, né, os dt dx e estou descrevendo eles basicamente em função de diferenças de temperatura em relação a x, e isso é uma aproximação. Tá? Então, não é realmente uma solução exata. Essa é o método de diferença finita de temperatura. A gente pega os gradientes, né, e substitui eles por diferenças. Então, se a gente pega, né, o termo da derivada segunda, onde a gente analisaria, né, uma derivada menos a outra derivada, ou seja, a derivada a gente teria nessa fronteira menos a derivada a gente teria nessa fronteira, pela distância que vai existir entre as duas fronteiras, que vai dar um ΔX para a gente, e chegaria uma coisa mais ou menos nesse formato aqui, ó, onde eu teria essa expressão aqui, que é isto, né, menos essa expressão, que é isso daqui, dividido pelo ΔX. Quando a gente faz essa substituição, a gente chegar numa expressão onde a gente tem um Tm mais 1, então ela está aqui, um Tm menos 1, que vai estar negativo com negativo vai ficar positivo, e eu vou ter menos Tmn aqui e menos Tmn aqui. Então, eu vou ter menos 2Tmn, e essa divisão aqui do ΔX pelos ΔX existentes, nós vamos gerar um ΔX ao quadrado para a gente. Se eu for trabalhar os termos em y, já que é um nó central, então não tem diferença do que está acontecendo, tanto direita quanto esquerda, quanto para cima e para baixo. Então, o gradiente de segunda temperatura em relação a y ficaria basicamente o mesmo formato, certo? Sem tirar nem pôr, a única diferença é que a gente teria um ΔY aqui, certo? E em vez de estar somando nos m's, né, a gente estaria somando nos n's, as condições. Então, se a gente volta isso na nossa equação diferencial, onde teria gradiente de segunda temperatura em x, gradiente de segunda temperatura em y e o termo da taxa de geração volumétrica em relação a x, a gente chegaria, né, nesse tipo de expressão. Professor, o que você fez aqui, ó, já que você está falando, né, de fluxo de calor? O que você fez com eles aqui? Na verdade, eu não fiz nada, nem alterei aqui, não trabalhei os termos do K, etc. Porque aqui eu estou analisando o balanço de energia. A nossa equação da difusão de calor já é a primeira lei da termodinâmica, ou seja, é o balanço de energia já pronto. Ao invés de ficar operando para poder demonstrar isso, eu vou, ao invés de, vamos dizer assim, ao invés de fazer dedução para poder chegar aqui, na hora que a gente for fazer os exemplos, né, a gente parte de uma abordagem fazendo balanço de energia para o nó em si. Mas aqui eu estou simplesmente pegando, né, os gradientes de temperatura e substituindo, né, dentro da equação da difusão de calor.
certo? Para ficar mais fácil, mais rapidinho, certo? E qual que é a ideia? Para a gente poder fazer alguma simplificação, a gente vai adotar, né, que os elementos diferenciais que a gente vai estar tratando, eles vão ser elementos quadrados, ou seja, eles vão ter uma largura ΔX e uma altura que vai ser um ΔY que vão ser iguais, ou seja, os elementos todos dos nossa malha vão ser quadrados, certo? Isso é uma escolha de quem está montando a solução, tá? Poderiam ser diferentes, mas podem ser iguais também. Tá? Se forem iguais, olha o que vai acontecer. Eu vou ter o mesmo ΔX aqui, o mesmo ΔY aqui. Vou dar um picture screen aqui só para facilitar para a gente. Essa passagem, cadê? Aqui. E aí o que vai acontecer? Esse termo daqui, ó, passa a virar um ΔX também. Já que eles vão ser iguais, o que eu posso fazer? Ah, que saco. O que eu posso fazer? Pronto. Lindo agora. Né? O que eu posso fazer, já que quase todos os termos da equação têm esse ΔX ao quadrado, eu vou pegar esse termo daqui, ó, vou multiplicar em cima e embaixo por ele. Cheguei esse zero aqui, esse igual a zero um pouquinho mais para cá, só para ficar mais fácil. Certo? Então, vou pegar ele no numerador. Vou pegar ele também, vou multiplicar aqui no denominador. Certo? Multipliquei em cima e embaixo, então não alterei nada. E aí o que eu vou fazer? Eu tenho esse ΔX ao quadrado agora, dos dois lados, né, que falam todos os denominadores aqui. Então eu posso pegar e multiplicar os dois lados da equação por ΔX ao quadrado, fazendo com que esse termo aqui suma do denominador, né, e vá lá multiplicar o termo do zero. Como é zero mesmo, ele vai sumir aqui. Ó. A gente vai ficar com essa expressãozinha aqui. E notem, a gente tem essa temperatura do nó que está à direita, do nó que está à esquerda, do nó que está acima, do nó que está abaixo, certo? E tem a temperatura do próprio nó aparecendo aqui, ó, menos duas vezes ele, aqui de novo menos duas vezes. Se eu unir tudo, esse menos 2 daqui com menos 2 de cá vai ficar menos 4. Na hora que eu passar para o outro lado, vai ficar mais 4. Certo? Virou menos 4 aqui. Peguei esse termo, passei para o outro lado, ele vai ficar positivo. Certo? E depois que eu fiz isso, eu passo esse 4 aqui dividindo para chegar numa expressão para a temperatura do nó que eu estou estudando. Então, a temperatura do nó em si ele vai ser a temperatura do nó que está à direita, mais a temperatura do nó que está à esquerda, a temperatura do nó que está acima, a temperatura do nó que está abaixo, né? Nota que eu tenho 4 temperaturas aqui dividido por 4, então é praticamente como se fosse a média, né, das temperaturas dos nós que estão ao redor, mais esse termo aqui, ó, que é o termo da taxa de geração de energia, que vai estar existindo para o nosso problema. Então, vai basicamente dizer para a gente que a temperatura num nó que está central ao corpo vai ser a média das temperaturas dos nós que estão ao redor deles, mais energia que vai estar sendo gerada, né, dentro do próprio nó. Certo? Então, a gente começa a trabalhar basicamente com... Como é que fala? Em chegar em proporções da temperatura do nó, que a gente vai estar trabalhando em função de alguma média ponderada, na maioria dos casos, tá? Dos nós que estão à direita, esquerda, acima e abaixo, tá? Mais o que está acontecendo com o próprio nó. Tudo bem até aqui, gente? Então, essa aqui é uma solução genérica para qualquer elemento que esteja no interior dos nós, certo? Para as condições de contorno, assim aí sim a gente vai precisar de condições um pouco diferentes. Que é o que vai acontecer? Se eu tiver um nó que está num extremo do corpo qualquer, a condição de contorno para a gente ou vai ser um fluxo de calor conhecido ou uma temperatura conhecida. No caso de a gente ter uma temperatura conhecida, olha o que vai acontecer. Ups. Para cá, para a gente poder brincar de desenhar. Reduz o som. Não precisa ser tanto. Aí, tá bom. Só aumentar o espaço branco aqui para poder desenhar um pouquinho. Beleza? Qual que vai ser a ideia?
Se eu tiver uma temperatura prescrita na superfície, basicamente aqui na superfície, né, eu vou conhecer a temperatura. Então, para a gente modelar isso, é como se a gente pegasse o nosso, como é que fala? A nossa superfície e criasse como se fosse um nó virtual para ela. Certo? Vou criar bem aqui, ó, pequenininho. Vou colocar ele em vermelho. Certo? Para dizer o seguinte, olha, é como se aqui na superfície a gente tivesse um nó que não existe dentro do corpo, tá? Mas que na fronteira dele que eu já vou ter a própria temperatura TA. Então é como se o centro do outro nó já estivesse aqui na fronteira. Então vamos fazer uma bolinha aqui para dizer, opa, aqui eu vou ter um outro, como se existisse um nó virtual aqui. Certo? Sobe, 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 ponto. Sobe, preenchimento sólido. Azul não, vermelho, pronto. Como se tivesse alguma coisa assim, ó. E aí o que, que vai acontecer? Quando eu for avaliar, né, o fluxo de calor desse nó para fora, eu vou avaliar entre ele e fronteira. Como o nó já está na fronteira, o gradiente de temperatura para eles vai ser basicamente a temperatura que a gente vai ter da fronteira, que vai ser TA, menos a temperatura do nó, que vai estar aqui, então TMN, certo? E a distância que vai existir daqui para cá, ó, é só metade, né, da largura do elemento diferencial. Então eu vou ter um ΔX sobre 2. Então, quando a gente for tratar, né, da transferência de calor que a gente vai ter aqui na face direita, eu vou trabalhar com a diferença de temperatura entre os nós e basicamente na metade da espessura do elemento diferencial, certo? Que vai ser a distância entre os centros, ou basicamente onde a gente vai, parênteses, né? Conhecer as temperaturas, né? Que é onde eu vou conhecer a temperatura no centro do nó aqui e onde eu vou conhecer a temperatura aqui prescrita na superfície, como condição de contorno. Para o nó que vai estar aqui, ó, à direita, perdão, à esquerda, do nó original, o que, que vai acontecer? Vou tirar aqui, só do nenhum. O que vai acontecer é que na hora que for analisar a transferência de calor aqui nesse pedaço do nó, nada muda, né, em relação à análise que a gente fez anteriormente. Eu vou trabalhar o fluxo de calor nessa face esquerda aqui, basicamente em função da diferença de temperatura que eu vou ter entre o nó de referência menos o nó que está à esquerda, certo? Pela distância que vai existir entre o centro dos nós. Vai ser o ΔX para a gente. Tá? Então, o que, que vai acontecer? Na hora que eu for trabalhar, né, o gradiente segundo temperatura em relação a x, eu vou pegar essas duas expressões e vou substituir. Certo? Quando eu fizer a substituição, esse termo daqui, ó, como ele vai estar com ΔX sobre 2, esse 2 eu vou passar ele para cá. Então, ele vai ficar multiplicando o TA e vai ficar multiplicando esse menos TMN, certo? De tal forma que, quando a gente for trabalhar o ΔX ao quadrado, eu vou ter 2TA, né, mais esse termo aqui, ó, que é o menos Tm menos 1, que seria a temperatura do nó da esquerda, né? E aqui eu teria 2TmN e aqui eu tenho 1TmN. Na hora que eu juntar todos, vai ficar esse menos 3TmN, que é negativo aqui e negativo aqui também, certo? Para o termo, né, da derivada em relação a x. Se nada alterou em relação a y, o formato de y vai manter, e na hora que a gente substituir na equação diferencial a expressão, a gente vai ter um desequilíbrio, né, aqui na direção de x em relação a y. Porque eu vou ter esse índice 2 multiplicando o termo do TA e eu vou ter esse índice 3 aqui multiplicando o termo do TMN. E aí, quando eu igualar, né, um ΔX com o outro, opa, e passar, né, ele multiplicando aqui embaixo, depois passar ele para cá multiplicando, a gente vai ver que vai sobrar, né, menos 3TmN com menos 2TmN, vai ficar um menos 5TmN, que eu vou passar para o outro lado, fica positivo e eu passo 5 dividindo. Daí o que, que vai acontecer? Quando a gente tiver essa temperatura conhecida na fronteira aqui, a gente vai desequilibrar. E aquele termo onde tinha basicamente a mesma influência nas temperaturas que estavam ao redor do nó, agora vai ficar desequilibrado. Por quê? Como o nó virtual que representa para a gente a temperatura conhecida na fronteira, ele vai estar muito mais perto desse, né? Assim, na média ponderada, ele vai ter um peso 2, enquanto os outros termos vão ter o peso 1. Certo? E o termo da taxa de geração volumétrica, né, influenciando também.
Então mudou um pouquinho, ou deformou um pouquinho o que seria para a gente essa nossa média ponderada para poder chegar na temperatura do nó, que vai estar nesse tipo de fronteira. Tá? A outra condição de contorno que a gente tem é fluxo conhecido na aresta. E se é um fluxo conhecido na aresta, quer dizer que aqui na aresta a gente já vai ter um fluxo de calor conhecido. E como o fluxo é menos a condutividade vezes o gradiente de temperatura, eu estou simplesmente representando desse jeito. O gradiente de temperatura para a gente em relação a x vai ser menos o fluxo sobre a condutividade. Certo? Enquanto para o termo aqui, ó, que vai estar à esquerda, no caso, ele vai continuar no mesmo formato. Tm menos meio, que seria a transferência de calor nessa outra fronteira aqui, eu vou descrever em função das diferenças de temperatura normal que a gente fez anteriormente. E aí o que acontece? Na hora que eu fizer a substituição do termo da derivada segunda em relação a x, eu vou ficar com menos o fluxo, né, pela condutividade e menos esse gradiente aqui que vai dar o Tmn, né, menos o Tm menos 1n sobre o ΔX, e isso vai estar sendo dividido, né, pelo ΔX sobre 2. Por quê? Eu estou fazendo a análise agora entre o fluxo de calor que vai existir no próprio nó, então é como se fosse aqui no centro deste nó, certo? Que nota até o índice, é o TMN. Então, esse nó aqui da fronteira, eu estou analisando o fluxo de calor nele. Então, vai ser uma diferença do ΔX2, que vai ser desse centro aqui do nó para essa fronteira aqui do lado esquerdo. Então, a distância que a gente vai ter aqui vai ser ΔX sobre 2. Certo? Para marcar aqui, para ficar mais fácil, né? Se fosse aqui, ó, tô analisando a derivada segunda, né? Nesse pedaço aqui, porque o fluxo de calor que é dado é um fluxo de calor que esse nó aqui está perdendo. Então, ele já está dizendo, ó, esse nó vai perder tanto. Então, nesse nó, o índice Mn refere, né, ao ponto onde o nó está localizado, e o outro aqui, ó, é da fronteira do outro nó, então é n menos meio. Então, é daqui, ó. Então, a distância que eu vou ter vai ser um ΔX sobre 2, por isso que vai ficar dividido por ΔX pela metade aqui. Tá? Isso vai fazer com que, quando a gente for fazer essa análisezinha, né, esse 2 está dividindo aqui, ele vai vir para o numerador multiplicando todos os termos. Então, todos eles vão ter um peso 2, não esse 2 aqui multiplicando cada um deles, certo? E nesse termo aqui, como a gente não tem um ΔX para fazer a divisão, né, eu vou ter que fazer um múltiplo comum. Por isso que ele vai aparecer esse ΔX aqui multiplicando. Tá? Que eu vou ter um ΔX no numerador, outro no denominador, para equilibrar esse termo daqui, para poder somar com este, né? E depois, quando eu dividir por ΔX ao quadrado, por ΔX, vai ficar ΔX ao quadrado. Tá? Então, são mínimos por comum e coisitas más. ΔY para a gente continua a mesma coisa, aliás, o derivado de segundo em relação a y continua a mesma coisa, então na hora que a gente substituir na expressão da equação diferencial, a gente vai ter esse termo aqui para x, né, e o termo do y não modificou em nada. Então, para elementos quadrados, ΔX igual a ΔY, a gente vai acabar obtendo, né? Eu tenho menos 2tmn aqui e eu tenho menos 2tmn aqui também. Então, na hora que unir os dois, vai ficar menos 4tmn, passa para o outro lado, vai ficar 4 positivo, eu passo 4 dividindo, e vou ter uma expressão no TMN que vai ficar dependente, né? Do fluxo de calor, vezes 2, do nó que está à direita, vezes 2, do nó que está acima e abaixo, né? Vezes 1. Então, média ponderada, onde a gente está definindo os pesos, né? De influência entre o que a gente tem, né, das temperaturas que estão ao redor, do que a gente vai ter do fluxo de calor e da energia que vai estar sendo gerada. Certo? Muito bem. Se não tivermos problemas nenhum, né, na solução do nosso probleminha bidimensional, da nossa formulação matemática para poder chegar na solução para o nó que existe no centro, o nó que existe nas fronteiras, vamos trabalhar um pequeno problema, que é um probleminha bem simples, ele nem é bidimensional, ele é um problema unidirecional, para simplificar a nosso tipo de análise, para a gente poder fazer na mão, com uma certa velocidade, inclusive, para a gente poder trabalhar esse tipo de solução. Tá? E eu vou mostrar aqui, tanto pelos gradientes aqui, como também vou mostrar, né, pelo método de energia, dizendo, olha, vou ter uma transferência de calor entre um nó e outro, etc. Certo?
É um problema bem simples. Então a gente vai ter, né, temperaturas conhecidas nos extremos, certo? Aqui eu vou ter 120 graus, aqui eu vou ter 60 graus. A condutividade vai ser conhecida, a taxa de geração volumétrica também, certo? Eu conheço a espessura da parede, eu não vou conhecer a área, mas ela não vai interessar para a gente, ela vai simplesmente cancelar. Se eu for resolver isso aqui de maneira analítica, eu vou chegar numa expressão que já é esse daqui, ó. Opa, perdão. Menos 250x ao quadrado, menos 350x, mais 120. É uma expressão... Deixa eu dar um print screen aqui para ajudar a gente. É uma expressão que basicamente deriva, né, da solução numérica para a gente, que seria menos a taxa de geração volumétrica de calor ao quadrado. Cadê? Quando eu marco um texto, né, eu quero que escreva por ele, eu quero que escreva por ele mesmo, né? E a temperatura, nossa, precisa ser 12 agora, né, filho? A temperatura, né? Para X, ela vai ter um formato de menos, né, a taxa de geração volumétrica, que é ponto, depois coloca o pontinho aqui em cima, dividido, né, por 2 vezes a, nossa, dividido por 2 vezes a condutividade térmica, né, vezes x ao quadrado, né, mais termo do C1 vezes x mais o termo do C2. Certo? É a mesma solução, aplica nas condições de contorno, chegaria nessa expressãozinha aqui. Tá? Onde para x igual a 0 teria o C2 igual a 120, para x igual a 0,1 onde teria 60, aí pega 60 iguala, pega a taxa de geração volumétrica, os outros termos todos aqui e chega na solução. Basicamente isso. Tá? Nada que a gente não viu lá no iníciozinho. E qual que vai ser a nossa abordagem? Tá? A gente vai resolver esse problema aqui de maneira numérica, para depois comparar com a solução algébrica, que é essa daqui. Né? Nós vamos basicamente dividir o nosso problema, né, em 5 probleminhas, ou seja, nós vamos dividir a espessura da parede em 5, certo? Onde, se o total é 0,1, né, cada uma dessas divisões para a gente vai ter 0,1 dividido por 5, ou seja, 0,02 metros. Essa vai ser a espessura dos nossos nós, por assim dizer, ou de cada um dos elementos que a gente tem aqui dentro da malha. Certo? A gente vai trabalhar análise para cada um deles. E a gente vai começar basicamente pelos nós do centro. Tá? Então, eu vou dar aqui um pitch screen. Onde agora eu vou abrir aqui. Vou alterar aqui. Que eu quero o desenho. Só para a gente entender mais ou menos a formulação matemática. Quando faço pelo método numérico, às vezes as pessoas não conseguem entender. Fica muito matemática pura. Mas na hora que faz a analogia com o balanço de energia, fica muito mais fácil de compreender o método, tá? Então, layout. Então, exemplo de condução unidirecional em regime permanente, usando, né, o método das diferenças finitas de temperatura. Ele. Então, aqui. Pulei aqui só para a gente ver os nós internos. Então, o que a gente vai fazer? Para esse nó 2, 3 e 4, a gente vai pensar, né, no balanço de energia para cada um deles. Tá? Não tem geração de energia. Aliás, tem geração de energia. Deixa eu pegar do slide anterior. Figurinha que vai descrever para a gente, né, o que vai estar acontecendo. É só esse aqui mesmo. Pá, pá. Shit. Screen. Pá. Ctrl C.
Seria assim, centraliza, parcial, centro, divide por 5, né, e vão trabalhar os nós internos. Em cada um dos nós internos, eu vou trabalhar cada nó individualmente, vou fazer o balanço geral para cada um deles, certo? Mas basicamente o que a gente teria? Pelo balanço de energia, equação, né? Teria que a taxa de variação da energia em relação ao tempo derivado parcial, né? Derivado parcial. Chato. Pronto. Ou quase, né? Derivado parcial da energia em relação ao tempo. Esse é o nosso balanço de energia. Esse é igual à taxa de energia que vai estar entrando. Menos a taxa de energia que vai estar saindo. Mais está sendo gerado. Certo? Nosso balanço de energiazinho. E nós vamos pegar qualquer um desses aqui genéricos, tá? O que vai acontecer para ela, né? Vai estar em regime permanente. Esse termo aqui do DEDT para a gente vai ser zero, já vamos cancelar ele. Certo? Regime permanente. E vamos brincar com a expressão. A gente vai ter zero aqui. Igualar, com aquele aqui do outro lado, tanto faz. Certo? E vamos pensar o seguinte, esse nó 3 aqui, por exemplo, ele vai estar recebendo energia do nó que vai estar à direita dele. Então, eu vou ter um fluxo de calor que vai vir do nó que vai estar à direita. Então, o calor que entra para a gente vai ser uma taxa de transferência de calor do que vai estar à direita. Por que é à direita? A temperatura aqui é maior, né, e está seguindo para cá nesse sentido. Então, a energia deve estar atravessando aqui, ó, da esquerda para a direita. Tá? Então, estaria aqui da direita, que seria a taxa de transferência de calor, menos a taxa de transferência de calor que a gente teria indo para a esquerda. Certo? Mais o que está sendo gerado dentro do próprio nó, que efetivamente vai estar mesmo. Certo? O que eu vou fazer? Como não tem as áreas, não forem informadas para a gente, em vez de trabalhar a taxa, eu vou trabalhar com fluxo. Então, eu vou chegar aqui, ó, fluxo, e claro, né, se eu estou trabalhando com fluxo, vou precisar da área para vir eliminar esses termos de cá. Certo? Próximo passo para a gente. Eu vou descrever, né, qual que é esse fluxo de calor aqui. Já que é condução, né, no interior de material sólido, eu vou substituir, né, esse fluxo de calor aqui na direita por menos a condutividade, né, e um dT dx. Opa! Coloca com parcial mesmo. DT dx e um dT dx para uma posição específica, né? Que é a posição que vai estar à direita. Então, vamos dar um nó aqui, chave. É só uma chave do ladinho. Calma, ele existe, tá, gente? Ele gosta de se esconder.
índicezinho para a gente já poder colocar. Aí o que acontece? Para cada um deles, né, vai ter um índicezinho. Esse aqui seria o índice 1, índice 2, índice 3, índice 4, índice 5. Se eu quiser analisar qualquer um deles, por exemplo, seria da fronteira que existiria, né? Se fosse entre 2 e 3, essa que está vindo à direita seria na posição, né, 2,5. Ou seja, seria na posição M, que a gente teria, né, menos meio, certo? Se fosse entre 3 e 4, por exemplo, seria na posição, né, 3,5, para a gente definir a posição da fronteira em relação a M, certo? Então, deixando aqui genérico, que tanto faz. Vai funcionar para o nó 2, para o nó 3, nó 4. E na hora que eu for trabalhar o fluxo que eu vou ter aqui para a face esquerda, vai ter o menos a condutividade dentro dx, só que agora eu vou estar analisando o nó 3, vai estar na posição, né, à direita, metade do caminho, então vai ser no 3,5 aqui. Estou analisando 4, vai ser na posição 4,5. Então vai ser n mais meio aqui, o índicezinho que a gente estiver trabalhando. E a taxa de energia gerada, já podemos escrever ela em função basicamente da taxa de geração de energia, né, vezes o volume, por assim dizer. Taxa de geração volumétrica vezes o volume. Opa, Ctrl Z. Volume. Volume colocar assim, ó, com esse cara todo invertido. Ctrl C. Vou colocar desde o anterior aqui, ó, que na hora que eu chegar aqui eu vou quebrar o volume, né, em a área da, como é que fala? A área transversal, né, do elemento diferencial, vezes a distância, né, do material aqui, que vai ser um ΔX. Certo? Para servir de espessura para a gente. Um delta. Então, eu estou dizendo para a gente, né, que basicamente o volume para a gente vai ser a área de transferência de calor aqui, né, vezes a espessura do elemento diferencial, ou do nó que a gente vai ter ali. Deixa eu colocar esse x aqui minúsculo, né? Exagero. E aí o que acontece? Dessa expressãozinha aqui, a gente já pode eliminar o termo da área. Vai aparecendo em todos os termos. Certo? Então a área para a gente vai fazer diferença. Deixa eu botar aqui entre parênteses, pelo seguinte, né? Como é menos a taxa de energia que vai estar saindo, essa taxa de energia que está saindo, como eu substituí ela por menos o K dt dx, fica menos menos, né? Então, deixa aqui entre parênteses para mostrar, né, que é o termo, etc. E aí, esse termo aqui, ó, menos com menos, vai ficar positivo para a gente, tá? E eu cancelo as áreas. Ela passou para o outro lado, multiplicando. E vamos trabalhar quem que é essa diferente temperatura, a posição M menos meio e a posição N mais meio. Tá? Abrir chaves aqui, já vou preparar a divisão aqui, certo? Que agora é a hora que a gente troca, né, o dt dx, né, pela diferença de temperatura. O que vai acontecer? Se estiver analisando, né, a posição M menos meio, vamos supor que seja aqui para o nó 3, por exemplo. Tá? O que acontece? Para a energia que está indo para a direita, certo? Que seria essa posição aqui, ó. Aliás, a energia que entra, né? A que entra, na verdade, na esquerda. Ups. A energia está vindo de cá, ó. Perdão, troquei direito com esquerda, tá? Esquerda, que é de onde está vindo a energia. Lembra que o fluxo de calor está da esquerda para a direita e aqui é da direita. Isso aqui não muda, né? Do nó que está à esquerda, então está menos meio, aqui vai estar mais meio, beleza. Só troquei direita e esquerda aqui, porque eu sou desses que troca. Certo? E o gradiente de temperatura que a gente teria, né? Para M menos meio. Então, já que estaria na posição à esquerda, seria a temperatura do próprio nó,
seria o TM. Deixa eu colocar como índice aqui. TM aqui, menos a temperatura do nó que vai estar à esquerda dele, vai ser o TM menos meio. Certo? Sobre o ΔX. Certo? E aqui nesse termo daqui, onde a gente trabalharia, né, basicamente o gradiente de temperatura que a gente vai ter para a fronteira direita, a gente pega e substitui por algo muito parecido. Que vai ser a temperatura do nó agora. Se for o nó 3, tá? Vou pegar do 4, então TM mais meio, né? Menos a temperatura do próprio nó, que seria o 3. Então, menos o M, vem para cá, etc. A gente faz a substituição aqui. Certo? Depois a gente substituiu. A gente chega aqui, ó, e pera aí. Agora sim. A gente vem para cá. E aí o que nós vamos fazer? Tá aparecendo esse ΔX aqui, aqui e aqui ele não aparece. Certo? Então o que eu vou fazer? Vou colocar ele, esse ΔX, né, aparecendo em todos os termos. Então, como se eu multiplicasse e dividisse aqui pelo ΔX, então esse termo aqui fica ao quadrado em relação ao ΔX. Assim, ΔX ao quadrado, porque vai ter um outro ΔX dividindo aqui, e eu pego o ΔX que vai estar dividido em todos, passo para o outro lado. Certo? Então, basicamente, tirei o mínimo múltiplo comum desse termo para cá e passei o ΔX para cá multiplicando zero, que vai acabar cancelando o frigir dos ovos. Então, o que vai sobrar para a gente? Essa condutividade aqui, ó, ela está aparecendo nesses dois termos de cá, mas não aparece nessa. Eu posso vir aqui, ó, fazer ele aparecer dividindo. Certo? Que é como se dividisse os dois lados da equação. Por esse K. Ah, caceta, sumiu. Beleza. Ferramentas, chega, divide a condutividade aqui. Aí, esse termo daqui também vai ficar dividido pelo K. E esses dois termos aqui, ó, na hora que eu dividir eles pelo K, o K vai sumir. Fazendo com que a nossa expressão, no fringir dos ovos, ela vai ficar nesse formato aqui. Ó. Vou ter menos TM, certo? Aí menos menos vai ficar positivo, mais isto, soma com esse sinal, vai ficar mais TM mais meio, menos TM, certo? Mais esse termo de cá, certo? Igual a zero. E aí o que eu vou fazer? Depois a gente chegou nessa expressão, vou pegar esse TM, esse menos TM que está aparecendo aqui, vou passar ele para o outro lado, os dois somados. Então vou pegar Ctrl C, Ctrl V, pegar este TMN aqui, TM, passa para cá,
positivo, certo? E esse daqui eu também passo para o outro lado. Então, vai ficar 2 para cá. E aí, para finalizar a nossa expressão, a gente vai ter basicamente que o Tm, com seus nós internos, né? Ele vai ser basicamente o... Tirar aqui. Esse termo todo aqui é dividido por 2. Então, só para ficar mais bonitinho, seria né, 0,5 Tm menos 5 mais 0,5 Tm mais 0,5 e isso aqui por 2, né? Eu já tenho um divisor aqui, ó, para a nossa expressão. Ou seja, se for trabalhar o nó interno que fosse o nó 2, certo? Aí eu vou pegar para os índices e vou substituir o M, né, por 2. Aqui não é menos meio não no índice. Aqui é menos 1. Eu peguei o índice de cá, né, mas é menos 1. Aqui é mais 1. Que é o do nó, tá? Aqui é da fronteira. Aqui é do nó. Aqui na fronteira vai estar entre um nó e outro. Aí você entende. Agora, na hora que vai fazer diferente de temperatura, tem que ser entre um nó e outro. Não tá fazendo errado, já tinha umas linhas para trás. Uf, uf. Se tiver alguma dúvida, a gente me para e chegar na solução. Que agora a gente simplesmente substitui os índices, tá? Então a gente teria, se você for trabalhar, né, o nó 2, o nó que está em M, que seria 2, né, menos 1, para a gente vai ser o nó 1, e o que está em N mais 1 vai ser o nó 3, e aqui esse termo de menos a taxa de geração volumétrica, vezes o dt dx, vezes esse termo aqui ao quadrado, só coloca ele aqui para poder calcular em separado, tá? Ele seria 50 mil, né, watts por metro cúbico. mil watts por metro cúbico. Opa. Que vai multiplicar para a gente, né, esse ΔX ao quadrado. ΔX para a gente, ele é 0,02. E vai multiplicar 2, né, vezes o K, que é de 10. Watt por metro Kelvin. Então, 2 vezes 10, já vou juntar aqui, já vai ficar 20. Certo? E fazendo contas, tá? Eu tenho 0,02. Na hora que eu levar ao quadrado, só os zeros aqui, ó, eles já vão dar 10 a menos 4. Então, vai dar 4 vezes 10 a menos 4. Aqui, ó, esse termo daqui dos 50 mil é 5 vezes 10 a quarta. Então, 10 a quarta de um com 10 a menos 4 de outro vai cancelar. Eu vou ter 4 vezes 5, que vai dar 20, que dividido por 20 vai dar 1. Certo? Olha que bonitinho. E vai dar 1 Kelvin, né, ou 1 grau Celsius, tanto faz pra gente. Porque é condução, então, whatever. Então, é uma maneira de a gente trabalhar. Então, basicamente, eu vou trocar esse termo daqui ó, por mais 1 grau Celsius, que
é o efeito, né, dessa taxa de geração volumétrica, né, para o elemento diferencial que estou trabalhando. No caso aqui o 2, certo? E depois, antes de for calcular para as outras expressões, simplesmente alterando o índice, né, do MN. Para o nó 3, que é o seguinte, né, eu vou estar dependendo do nó 2, vou estar dependendo do nó 4, e para o nó 4, que é o último nó interno, eu vou estar dependendo do nó 3, que é o que está à esquerda, e do nó 5, que é o nó que está à direita. Certo? Então a gente vai ter essas três equações aqui, ó, para a gente poder montar, né, a matriz que vai resolver o problema para a gente. Então, da solução aqui, ó, ele está fazendo tudo numérico, tá? Ele está fazendo. Eu fiz tudo numérico, pegando as expressõezinhas, né, deduzindo de novo, a partir dos gradientes de temperatura que a gente ia ter, e basicamente a gente fica em função disso aqui, ó. Temperatura em 2, né? Multiplica mais meio da temperatura em 3, mais meio da de 1, mais meio da de 4, mais meio da de 2, mais meio da de 5, mais meio da de 4. Então, sempre o nó que está à direita, o nó que está à esquerda, né? É o metade da contribuição de cada um dos dois, mais da geração volumétrica de energia. Tá? E uma vez a gente chegou nessa expressão aqui para os nós internos, a gente vai ter que trabalhar os nós externos para a gente poder continuar a nossa solução, ou os nós externos. Tem que trabalhar os nós das fronteiras. Então, ele vai nó a nó, vão ser os nós das fronteiras ou os nós externos, certo? Porque agora ele vai ter em contato com alguma condição de contorno. E a gente vai fazer justamente isso. Então, nós internos já foi. Vamos pegar aqui da nossa expressão nó 1, hit screen, só para pegar a figurinha. Oi, tô ouvindo um áudio aí. Alguma dúvida, gente? Tá. Depois escreve, tá? Que eu leio. Então, Ctrl C, pá, Ctrl V. Estamos aqui. E aí o que nós vamos fazer? De novo, né? Balanço de energia. Vai chegar lá, a energia que entra com a energia que sai. Na esquerda, na direita, certo? O que vai modificar mesmo é em relação ao índice. Então, eu vou copiar mais ou menos isso aqui tudo. Isso nó externo 1 aqui. Deixa eu trazer para a linha de baixo, só para separar mais bonitinho. Então chegaria o nó 1, o que vai estar acontecendo com ele? Ah, vai estar balanço de energia para ele. Ah, vai ter esse regime permanente, esse termo aqui vai zerar. Beleza. Se ele zerar, vou pegar o fluxo que vai estar à direita, vezes a área, o fluxo está à esquerda, mas a área, e por aí vai. Aí pega o nó para a gente, né? No caso do nó que vai estar à esquerda, que vai compor para a gente essa condição de contorno aqui, ó, ele vai estar exatamente em cima do nó. Então, para a gente vai ser o índice M, certo? Que a gente vai avaliar o fluxo de calor, vai estar entrando no próprio nó, certo? E do nó que vai estar à direita, certo? Então, M mais meio, essa fronteira aqui. Beleza, o resto mantém igual. Então aqui, ó, o que a gente vai ter como diferente de temperatura? Aqui, no caso, vou ter essa condição de contorno, 120 graus, como sendo a temperatura, que vai estar logo aqui direito. Então vai ser a temperatura do nó menos os 120 graus Celsius. Do outro aqui não modificou nada. Certo? Próximo passo para a gente. A única coisa que modifica é o 120 graus Celsius aqui. Certo? É o mesmo passo. Aqui mantém, né, o 120. Só substituindo ele na expressão. Vou até copiar mais coisa aqui. Eu parei ali.
copiado mais coisa. Aí fica TMN, menos 120. Aí esse aqui que eu tenho -1, ele vem para cá. Deixa eu Ctrl+C, Ctrl+V nele também, fica mais fácil. Ele fica aqui. Os TMN vêm para cá. Aí eu passo 2 dividindo. O 120 vai estar aqui, certo? E na hora que eu fizer a divisão por 2, né, esse termo daqui vai ficar só com 60. Aliás, é por 2? Não, não é por 2 não. Vamos dar uma olhadinha aqui. Ó. Aqui foi, aqui foi, aqui foi. Ah, aqui, ó. É esse termo aqui, ó. E aqui eu não estou trabalhando nem espessura, nem, como é que fala? A distância que vai existir entre este nó e essa fronteira é x pela metade, delta x pela metade. Então aqui eu tenho um divisor por 2. Então, na hora que esse 2 vir para cá, vai ficar 2 TMN. E aqui, ó, eu vou ficar com 2 vezes 120, vai dar 240. Tá? Então, eu tenho aqui, ó, 240. Eu tenho 2 TMN. Certo? O resto não modifica nada. Aqui vai ficar com os 240. Esse menos 2 com esse menos 1 aqui vão virar menos 3, que passa para o outro lado. Então, ficam 3 aqui no divisor. Aqui vou passar dividindo para o outro lado. Aqui continua com 240. Na hora que eu dividir 240 por 3 vai dar 80. Certo? Aqui fica, né, 1 por 3. Então, dá 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, qualquer coisa. De dízimo. Certo? E esse termo de cá vai ficar dividido por 3 também. Tá? E não por 2. Então, na hora que eu pegar ele e dividir por 3, esse termo aqui de baixo vai dar 30. E aí não vou ter um bonitinho aqui. Eu vou ter 20 por 3. Aliás, 20 divide por 30. E para a gente isso é uma dízimo também. Só calcular ela aqui. Tarará. A conta é mais fácil de fazer, não consigo. Divide por 30 vai dar 6666666. Coloca só a parte em graus Celsius, tá? Em Kelvin dá a mesma coisa. 0,66667. Vou colocar 4 casas aqui. O seguinte, Ctrl X, Ctrl V. Só que esse termo aqui não sumir. Beleza, agora tá certinho. Tá? E essa seria a expressão que a gente chegaria. Tá? Agora, do nó, que ele seria o nó 5, tá só mostrando que ele pega, vai fazendo as mesmas substituições nossas, vai chegar basicamente na mesma condição. Ele tem um último passo aqui pra gente. Poderia colocar, que é somar tudo, né? Vou simplesmente fazer aqui, eu pegar este com este, já que é tudo grau Celsius mesmo, e somar. Opa, vírgula, 0,7. Deixa eu pôr essa expressãozinha aqui para um nó específico, né? Que vai ser, no caso, para a gente. Eu estou trabalhando com nó 1. Fica aqui com T1, que é um... Nossa, que é a temperatura do nó que eu quero chegar, mais 1, que dá 2. O nó que está à direita. Tá? Essa aqui é a expressão que tinha que chegar nela mesma. E a gente vai para o nó 5, que é o último para resolver. E aí para o nó 5, tira screen,
Ctrl+V, Ctrl+V. Love it. Screen. Assim. Ok. Nó 5. Para a gente parte basicamente das mesmas coisas. Eu não vou pegar daqui, não. Vou pegar do de trás. Porque de trás eu consigo alterar. Não preciso alterar os dois lados. Posso alterar pedaços menores. Então, um problema é que fica muito matemática só. Certo? Para fazer análise, etc. Chegar na formulação. Então, balanço de energia para o nó 5. Sem variação de energia no tempo. Então, a energia da esquerda menos o fluxo da direita vai ser igual a volumétrica, abre, etc. Dessa vez, como a gente vai estar no nosso 5, que está aqui, ó, o fluxo de calor que eu vou, ó, o fluxo de calor vai ser com essa parede aqui. Então, eu já vou ter uma temperatura conhecida. Então, vai ser o fluxo na posição derivada da temperatura em relação a x para a posição do próprio nó, que vai estar à direita, esse nó daqui. Então, eu vou pegar temperatura de 60 graus, que seria do nó virtual referente aqui à fronteira, certo? E ΔX para ele vai ficar por 2, certo? Essa é a diferença, né, de um para o outro. E aí, só ir substituindo. Vou ter aqui, ó, 60 por 2, vai dar 120. E menos 2 TMN. Esse menos 2 permanece aqui. 120, Ctrl C, vai aparecer aqui. E é o M mais 1 que estou substituindo. Então ele vem para cá. E aí é menos 2 com menos 1 vai dar menos 3. Passo para cá 3. Passo 3 dividindo aqui. Aqui continua o 120. Então eu vou obter 0,3333 do TM menos 1. É mais o 120 por 3, que vai dar 40. A gente ligando na hora que não deve. 40, era onde estava. E aí esse termo daqui, né, vai continuar, né, dessa vez dividido por 30. Do mesmo jeito que a gente já fez a conta. Ele vai dar os 0,6667. Olhando de baixo. Olhando de cima. Vamos bizil aqui, mensura. 0,667 graus Celsius. Então, para a gente chegar na temperatura do nó 5, a gente basicamente vai depender do nó que está à direita para ele. Aliás, o nó que está à esquerda, que é o nó 4, mais esse termo daqui, ó. 40,667, qualquer coisa assim. Tá? Qual que é a ideia? Com base nesse método, ele chegou em uma equação para cada um dos nós e a gente vai tentar resolver o nosso problema. A gente está com basicamente 5 variáveis, que é a temperatura em cada um dos nós, né? E temos 5 equações. Então, deixa eu chegar lá.
chegou lá, né, nas 5 equações tinha, e o que vai acontecer? Se a gente escreve essas 5 equações aqui no formato matricial, a gente vai ter o seguinte, olha, tem essa temperatura aqui que está, vamos dizer assim, T1, né, eu passo ela para o outro lado, fica menos 1 na equação, e eu pego essa 80 que está aqui, passo para o outro lado, vai ficar menos 80,667. Então, na hora que eu escrevo matricial, eu tenho menos 1, que vai estar multiplicando a temperatura T1, né, e 0,33333 está multiplicando a temperatura T2. Lembra que quando eu tenho produto de matrizes, né, eu pego uma matriz, né, multiplico a linha dela pela coluna da outra matriz. Então, esse aqui é o termo que está multiplicando T1, esse termo aqui está multiplicando T2, esse termo aqui está multiplicando T3, não temos T3 aqui, então faz sentido ser 0. Mesma coisa para T4 e T5, certo? E a matriz da solução seria isso aqui, ó, menos 80,667, que é a parte numérica, né, sobrando. Para os outros termos, o que vai acontecer? Nessa expressão aqui do T2, eu vou passar esse T2 para cá, vai ficar um menos 1 para ele, certo? Então, no índice referente a T2, eu tenho que ter um menos 1. Alguém realmente me enchendo o saco aqui, deixa eu botar como não perturbar, que pode, se me ligar, não vai me incomodar. E aí eu vou ter 0,5 de T1 está aqui, 0,5 de T3 está aqui, certo? E um que está aqui passa para o outro lado, menos 1, então ele seria a parte numérica que viria para essa outra matriz. Então a gente vai ter isso aqui ó, nas outras, né? 0,5 no nó que está à direita, 0,5 no nó que está à esquerda, menos 1 no próprio nó, certo? Menos 1 aqui na outra matriz. Então, basicamente, eu pego, né, essas 5 equações, transformo ela numa matriz para ficar mais simples a gente resolver. O que vai acontecer? Eu tenho um formato de equação matricial que eu tenho isso aqui, ó. Eu tenho a matriz A, está multiplicando a matriz T, que é a matriz das temperaturas, tá? A matriz A também é conhecida como matriz de rigidez, somente quando os problemas estão envolvendo normalmente deformação, tá? Certo? Mas pode chamar de rigidez, matriz A, tanto faz. E eu tenho uma matriz B aqui, que vai ser a matriz simplesmente da parte numérica, né, das constantes que vão aparecendo em cada uma das equações. E aí o que vai acontecer? Para eu poder obter, né, essa matriz aqui da temperatura, a gente precisaria, se fosse uma equação normal, seria pegar esse A aqui e passar dividindo. Como não existe, né, divisão entre matrizes, a gente vai fazer vai ser primeiro o quê? Calcular a inversa da matriz de A, né, para depois multiplicar ela por uma matriz de B, para poder chegar na matriz das temperaturas. Ou seja, eu vou pegar a inversa de A e multiplicar por B para poder chegar na expressão das temperaturas. Matriz inversa de A a gente encontra como? Calculando a matriz dos cofatores, multiplicando por menos 1 sobre o determinante de A, para a gente poder chegar nessa matriz inversa. Equação matricial normal. Para quem não lembra, né, olha para isso aqui e assusta, mas é uma expressão matemática simples e um software como, por exemplo, o MATLAB, por exemplo, faz isso aqui de olho fechado. Tá? Então, na hora que eu faço essa inversa de A vezes B, eu vou achar essa expressão aqui, ó, ou essa matriz aqui, como sendo uma matriz solução para as temperaturas. Certo? E aí, como ele pediu lá no enunciado, que a gente comparasse, né? Que a gente comparasse a solução algébrica com a solução numérica, na hora que a gente chega nessa solução aqui para a matriz das temperaturas, a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai para a posição onde está cada um dos nós, que no caso para a gente, né, seria x igual a metade do ΔX, então 0,1 aqui, mais um ΔX 0,03, 0,05 para cá, 0,07 para cá, 0,09 para aqui. A gente vai plotar, né, qual que vai ser a posição, ou quais são essas temperaturas para esses nós que a gente achou. Então, eu plotei aqui, ó. Então, só aqui em vermelho é o resultado para a gente como é que fala? Dessa solução numérica que a gente fez. Então, eu só conheço a temperatura nesses 5 pontos. Mas notem, né, ela está como é que fala? Em questão de comportamento em relação à solução analítica que eu tenho para qualquer posição do corpo, né, ela está comportando direitinho. E em questão de erro numérico,
A solução analítica, né, daria a resposta para a gente, daria isso daqui em cada um dos termos, né, e a numérica vai dar isso aqui. São valores relativamente próximos, né, o erro está na faixa de 0,2%, 0,3% ou 0,4% aproximadamente. Tá? E notem que é um erro que ele está crescendo, né, conforme a gente vai afastando aqui da posição x igual a zero. Então, conforme a gente vai caminhando, né, esse erro vai acabar acumulando. Tá? Ele vai crescendo lentamente, mas vai crescendo. Se eu tivesse mais pontos, né, esses erros aqui eles iriam ficar menores ainda e minha solução ficaria mais próxima, né, de descrever, né, o comportamento real do corpo. Alguma dúvida, gente? Senhores, dúvidas? Tá bom. Se ninguém tem dúvida, né? É só mostrar aqui para vocês. Esse aqui seria o algoritmo que eu utilizei no MATLAB, né? Para poder chegar nessa solução aí. Certo? É o algoritmo real. É o mesmo algoritmo que eu utilizei. Tá? O que ele está fazendo para a gente? Limpando a tela, fechando, né? Limpando todas as variáveis. Que mais? Fechando todas as janelas que estivessem abertas por algum motivo. E ele vem falando para a gente, ó, os nós externos, ele já está colocando, né, quais vão ser os índices para eles. Os nós externos, ele está colocando para a gente a mesma coisa. Então, 1 e 5 ele fez desse jeito. Né? Lembrando que esses coeficientes são esses mesmos coeficientes aqui. Ele vai montar a matriz de rigidez aqui para a gente. Então, ele pegou esse termo daqui, que vai compor esta linha, e esse termo aqui, que vai compor outra linha. E para os nós internos, ou, vamos dizer assim, para poder colocar isso uma matriz só, ele veio aqui para a gente, foi o seguinte, olha, eu tenho uma matriz A, que para a linha 1, e um J que varia entre 1 a 5, seria a coluna, ele vai colocando, né, todos os elementos que estão nessa vetor aqui, o que seria a matriz A1, e coloca lá na linha só do A1, e a mesma coisa aqui, ó, para o nó 5 ele vai na linha 5 e para cada uma das colunas vai variando, né, qual que é a posição do J, para poder colocar. Então ele constrói a primeira linha e a última linha da matriz, e depois aqui para os nós internos, né, ele vem a partir da linha 2, que seria essa posição aqui do I, certo? E subindo até a linha 4, ou descendo até a linha 4, né? Ele vem e para cada um dos J's vai colocando esse aqui, ó, 0,5, menos 1, 0,5, certo? E nota, ele coloca em J, depois J mais 1, depois J mais 2, e depois ele vai lá e passa para a próxima linha, certo? Acrescentando, né, mais um no J, que é a última etapa aqui. Para quê? Ele criar justamente esse efeito aqui, ó, na matriz. Ele coloca lá 0,5, 0,1, 0,5, soma mais um J, porque da próxima vez vai ter que colocar, né, nessa posição aqui, vai colocando 0,5 menos 1, 0,5, pula mais uma linha, 0,5, menos 1, 0,5. Isso porque ele é uma... Como é que fala? É uma formulação bem simples para montar a matriz mesmo. A pessoa poderia ter escrito a matriz inteira? Poderia, né? Mas uma matriz pequena é fácil de colocar. Se fosse uma matriz de infinitos termos, aí ficaria complicado. Fechei? Não, fechei não. Então aqui, é isso mesmo, assim eu queria fazer. E depois que ele fez isso, ele criou a matriz B, que está aqui, ó. Cada ponto e vírgula aqui é porque ele está colocando numa linha específica. E depois ele vem lá e faz o seguinte, ó, calcule a inversa de A, multiplique pela matriz B, e depois vem a parte de plotar, que ele vem plotando, né, 100 pontos sobre a solução, como é que fala? Da solução algébrica que a gente tem, certo? E nos gráficos ele vem lá, pede para a gente colocar em cada uma das posições, que vai ser como é que fala? A posição 0,1, 0,3, 0,5, 0,7, 0,9, né, que ele está começando do 0,1 indo de 0,2 em 0,2
até o 0,9. Pede para plotar, dá um hold on, porque ele vai plotar tanto os, como é que chama? Os retângulos, né, vermelhos, então red squares, por isso que é RS aqui no índice do plot, para poder criar o retângulo vermelho. E ele está plotando também, né, aquela linha XY, ou essa solução algébrica também, e está colocando não, os títulos. Né? Aqui é o temperatura em graus Celsius, aqui é o X, não, a posição, né, em metros, certo? Para poder criar esse gráfico aqui. Então, basicamente isso. Ele faz a solução numérica e plota o gráfico. É isso que esse código que faz. Tá? E agora, faltam 5 minutinhos. Vamos sobrecarregar a cabeça nossa, não? Que aí viria o exemplo bidimensional. Só para registrar para a gente, tá? Se é um exemplo bidimensional, nós vamos ter que criar nós internos, vamos ter que criar nós externos, certo? E nesse caso, eu vou fazer uma divisão de 16 nós, certo? Onde os nós internos para a gente vão ser 6, 7, 10 e 11, certo? E os nós que vão ter contato com os extremos vão ser os outros todos, ou seja, vão ter outros 12 nós, são esses nós 1, 2, 3, 4, 8, 12, 16, 15, 14, 13, 9, 5, certo? Onde 5 e 9, 2 e 3, 8 e 12, 14 e 15, eles estão em contato, né, com uma fronteira apenas, mas os nós 1, 4, 16 e 13, eles estão em contato com duas fronteiras distintas, certo? Então eu vou ter que tomar bastante cuidado com esses nós que estão nas quinas aqui, porque eles estão em contato com duas condições de contorno. Os nós que estão no meio das arestas, eles vão ter contato com uma condição de contorno apenas. E os nós internos, né, eles vão ter contato com só apenas nós internos. Então, tanto faz para eles. Porque qual que é a ideia? Se eu vou ter, né, 16 divisões, falando bastante coisa aqui, tá? Eu vou ter, né, na minha solução, né, 16 equações que vão formar uma matriz 16 por 16 e a gente vai mandar, né, o computador resolver, porque a gente não é besta nada, ele vai chegar nas soluções para a gente. Se eu tivesse, né, trabalhado com apenas 16 nós, o tempo de solução para o meu computador antigo, ele deu 0,33 segundos. Se eu aumentar o número de nós, só para a gente ver esse efeito, trabalhando, por exemplo, com 64 nós, aí vou ter que formar uma matriz 16 por 16, né? Cuja solução vai demorar para a gente 0,58 segundos. Se eu trabalhar com 1024 nós, aí eu vou ter, né, 1024 pontos que vão ser gerados por 1024 equações, que vão ser resolvidas uma matriz de 1024 por 1024. O tempo de solução para a gente já está crescente, certo? E se eu resolver reduzir mais, aumentar mais ainda o número de nós, esse tempo aqui vai aumentando, certo? Quando eu trabalhava com, como é que chama? Com simulação numérica, junto com os professores lá do mestrado, do doutorado, por exemplo, chegava, pegava a solução que ia ter 4 milhões de nós, por exemplo, eu ficava de um dia para o outro, às vezes demorava mais um dia, etc. Teve uma vez que eu deixei para fazer transiente, tá? Aí tinha esses 2 milhões, etc. Fica lá 15 dias resolvendo, acabou a memória física do computador para poder guardar a solução. Aí teve que começar tudo de novo, por intervalo de tempo menor. Mas os intercalços, tá? E esse tipo de análise aqui aparece demais. Nós estamos vivendo como falo? Já estamos vivendo numa indústria, né, onde vai ter várias pessoas, né, rodando, né, modelos diferentes para poder fazer modelagem de peça, fazer troca de possíveis soluções, porque às vezes é mais barato você ficar, às vezes, algumas horas, né, fazendo algumas simulações desse tipo, depois que a geometria já está pronta, do que você ficar na tentativa e erro. Será que essa peça aqui vai suportar tal carga? Será que, como é que fala, não vai ter uma falha em serviço? Então é bem melhor do que eu pegar desse. Fica mais barato do que eu pegar, por exemplo, uma asa de uma. Como fala? Uma pá eólica, por exemplo,
e ficar fazendo teste de fadiga nela, que vai demorar meses, tá, tô brincando, vai demorar alguns dias, né? Eu criando como é que fala? Como é que fala? Alguns dias para a gente construir a pá eólica no formato que ela vai estar na geometria já de projeto, como assim dizer. E eu fiquei ensaiando, né, fazendo ela subindo, descendo, né, esforçando ela para esse tipo de coisa, para ver se ela vai falhar depois de 600 mil ciclos, por exemplo. Ou seja, tem que balangar ela 600 mil vezes para ver se ela vai estragar por algum tipo de motivo. Aí, se estragou por algum tipo de motivo, como que eu corrijo isso? Vou ter que fazer um novo projeto, ensaiar de novo. Então, às vezes, é mais fácil a gente trabalhar numericamente do que ficar trabalhando esse tipo de coisa, tá? Tem bastante software também que vai estar relacionado também com reações químicas, tá? O AVL Boost é um deles para poderes numéricos, etc. E a gente vai tratar desse tipo de coisa aqui ó, na aula que vem, para finalizar essa parte bidimensional. A gente vai ver esses detalhes aqui desse evento aqui e eu vou passar um trabalhinho para vocês fazerem é, com base nessa matéria aqui para justamente reforçar isso aí para a gente, tá? Alguma dúvida, gente? Dúvidas? Tranquilo? Na hora que tiver chegando a matriz nova por nova, já não vai estar tranquilo assim. Mas é isso aí. Pessoa escolhe de dividir o problema em 5 nós é livre ou tem alguma regrinha para nós determinar o número de nós? Livre no caso, tá? A ideia é que a gente trabalhe um número de nós suficientemente grande, né, para a gente conseguir descrever o problema. Se eu trabalho, por exemplo, 2 nós de divisão, para mim a solução vai ser uma reta. Entende? Então eu escolhi 5 because of this, né? Resolvi escolher 5. Poderia ter escolhido mais, eu teria erros menores, mas 5 ele já era o suficiente. Agora te respondendo, né, em um outro nível, normalmente a análise que a gente faz, o Excel dá conta, Leandro? Dá. O Excel faz até 200 e... Já? 264... Ele faz até 256 por 256, tá? É possível de fazer nele. Tá? Para fazer com linhas maiores, aí você tem uns pacotezinhos do Office que você pode baixar, que aí você instala que ele consegue trabalhar em versão de matrizes maiores. Certo? Mas dá para fazer no Excel também. Pessoa, essa não é a data de entrega, relatório. Ah, tá, verdade. Vou modificar a data aqui pra gente. Tem um trabalho de entrega essa semana, se começa amanhã e termina aqui. Beleza. Eu passo, vou passar na verdade para sábado, tá? Que aí libero vocês para coisinhas dessas outras disciplinas, tá? E aí respondendo, a maneira de a gente ver se a malha está adequada, normalmente é por tentativa e erro. A gente pega uma malha padrão, faz lá a solução para ela e depois pega aquele número de nós, divide pela metade. E aí a gente compara a solução de uma por outra e vê se quanto, né, que está dando de diferença daquela solução. Né? Se ela está dando. Depende do critério que você vai estar adotando, né? O que é grande, o que é pequeno em relação ao erro de um com o outro. Mas normalmente quando você vai ter já a solução já convergindo, ou seja, na terceira simulação você vai ver que a solução já está dando a mesma coisa, aí não faz diferença você refinar a malha mais. Tá? Dá para avançar nessa explicação mais alguns passos ainda, só que aí a gente já depende de modelo matemático para analisar a incerteza numérica. E aí já está muito para frente para vocês conseguirem entender ou muito fora do nosso escopo para vocês como é que fala? Para a gente ficar gastando tempo com isso e evitando de estudar transferência de calor. Mas tem bastante coisa, tá? Eu já tive como é que fala? O prazer, né, de ver uma aluna da Química que tinha acabado de ver essa matéria comigo no semestre, né, ser escolhida para fazer um trabalho. Nesse trabalho eu tinha que trabalhar com a ferramenta de simulação numérica. Aí eu tinha um professor explicando para ela o serviço, né, e eu segurando para não rir do outro lado. Então foi maravilhoso.
que foi dito e feito. Não, algum dia vocês vão ter que trabalhar com algum tipo de ferramenta. Aí, primeiro estágio da menina já estava mexendo com aquilo. Certo que ajudou bastante ela e, claro, fez o meu humor no dia ficar radiante. Tá? Então, aula que vem, sexta-feira, a gente trabalha esse outro exemplo e eu já passo um trabalhinho para vocês poderem fazer. Como ele vai demandar mais tempo de solução, ele vai ter um prazo maior de entrega. Tá? Ele vai demorar, acho que umas. Para fazer, se a pessoa sentar bonitinho num dia, mesmo errando, etc., ela consegue fazer, gasta um dia só para fazer ele, etc. Uma pessoa. Como vai ser? Vamos pensar ainda. Vou analisar ainda o que vai ser. Eu vou montar o texto ainda para ver se eu consigo colocar de aluno para aluno, ver quem que entrega, etc. Tá? Então, no mais, é isso aí. Ou posso fazer em grupos menores, coisa do tipo. Tá? Mas a ideia é que mais gente trabalhe para poder fazer esse tipo de coisa. Tudo bem? Então, senhores, um abraço a todos e até a próxima aula. Encerrando as gravações. Tcharam.